Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem? Espero que todos estejam ótimos. E aí, fazendo as tarefinhas de casa, tudo certinho, né? Vocês são muito aplicados, parabéns. Meninos, eu vou fazer com vocês agora uma correção coletiva aqui do exercício da apostila de vocês. Eu quero que vocês peguem a apostila 2, eu vou estar trabalhando da página 52 até a página 54. Nós vamos fazer uma correção coletiva agora, tá? Pra gente, qualquer coisa, vocês dão uma pausada aí no vídeo, dá uma olhada direitinho, vai anotando para depois estar esclarecendo comigo, tudo bem? O exercício que eu vou começar com vocês é o exercício 10. Então, na verdade, ele começa lá no finalzinho da página 51. Aí eu queria que vocês pegassem aí pra mim, tá? Pra gente poder seguir aí direitinho. Ele tá falando o seguinte: o esquema a seguir, vamos lá, todo mundo pegando, devagarzinho, acompanhando, né? O esquema a seguir representa um sistema antes e depois de uma transformação. Quem acompanhou aí nos vídeos, eu expliquei para vocês que a gente tem, né, essas transformações aí, e essas transformações, gente, elas são chamadas, aqui a gente até fala antes da seta e depois da seta. O que significa isso? Que antes da seta, a gente tem os reagentes. Quem assistiu a aula aí direitinho lembra, né, que a tia tinha comentado isso com vocês. Então aqui, ó, antes da seta a gente tem os reagentes e depois da seta a gente vai ter o quê? O produto, né? Então, para ocorrer essa transformação aqui. Então, antes da seta, reagentes. Depois da seta a gente tem produto, só para dar uma fixada aí, tá? Então, o que acontece? No exercício 10 ele fala assim, ó: considere a seguinte legenda. Eu até fiz aqui da mesma cor com vocês. Ele fala assim, ó: esfera preta significa carbono. Então, esfera preta vai ser o quê? Carbono. Vou colocar um Czinho aqui embaixo, carbono. Aí depois ele fala assim, ó: e a esfera vermelha simboliza o oxigênio. Então vamos colocar um Ozinho aqui pra gente poder saber. Então juntou carbono, um carbono com 2 oxigênios. Não é isso que está mostrando aí no desenho? Um carbono com 2 oxigênios. Aí no final, né, depois, ele fala que juntou o carbono com 2 oxigênios. Certo? Vamos virar a página agora, vamos lá para a página 52. Vamos ver o que ele está pedindo. Ele fala assim, ó: a figura representada corresponde a uma transformação física ou química? Justifique sua resposta. Vamos dar uma relembrada aqui o que seria isso. Então, transformação física é aquela que não muda, né? Igual a tia explicou para vocês. Se eu pegar e amassar um papel, se eu cortar um cabelo, se eu pegar uma madeira e picotar ela em 1000 pedacinhos, todos continuam sendo o mesmo material, não mudou nada. Agora, a partir do momento que a gente vai lá e coloca fogo em um papel, um fogo na madeira, um fogo num cabelo, aí sim nada volta mais ao normal. Então, é a transformação química. Aí ele fala o seguinte, gente, olha, vamos dar uma observada aqui. Antes, eu tinha carbono e tinha oxigênio. Depois, né, antes era isso, e depois eles se juntaram e formaram, ali juntando, né, ficou carbono e 2 oxigênios. Aí a pergunta dele é o seguinte: vocês acham que isso aqui é igual a esse? Se for igual, é físico. E se for diferente, a gente sabe que é químico. Então tá diferente, não tá? Porque a partir do momento ali que a gente juntou, né? Então a gente não vai conseguir mais separar isso aí. Então essa transformação é uma transformação o quê? Química. Pois forma uma nova substância. Então é química porque não é a mesma substância do início, né? Igual eu falei pra vocês. Cortou o papel. Continua sendo papel, mesmo que seja 1000 pedacinhos de papel, continua sendo papel. Então isso aí é físico. Agora, a partir do momento que era uma determinada substância e mudou, a gente chama isso aqui de transformação química, reação química. Pois forma uma nova substância. Aí na letra A, então, todo mundo corrigindo aí junto comigo. Química, pois forma uma nova substância. Tudo bem? Aí seguindo ele fala assim, ó: indique a quantidade de cada elemento antes e depois da transformação.
Então vamos analisar aqui. Antes eu tinha um carbono e 2 oxigênios, né? Tá bem mostrando aqui no desenho. Então tinha um carbono e 2 oxigênios. Depois a gente continuou tendo o quê? Um carbono e 2 oxigênios. Embora agora o que mudou é que eles estão juntos, né? Fizeram uma ligação ali. Mas só que então, antes e depois continuou o mesmo. Só que de formas diferentes, que agora elas se juntaram, né? Aí na letra C, ele fala assim, ó. Caso a transformação seja química, represente por meio de símbolos dos elementos um esquema que identifique os reagentes e o produto da reação. Que nada mais é de colocar o que tinha antes da seta e o que tem depois da seta. Ou seja, reagente antes, produto depois, né? Aí nós vemos aqui montamos que tinha um carbono, 2 oxigênios, e quando a gente juntou, né, esse C com O2, então ficou CO2. Então, juntamos ali, então, representando direitinho. A letra C está bem aqui embaixo, quero todo mundo corrigindo aí comigo. Qualquer coisa, pausa o vídeo, vai lá e anota. Se tiver dúvida, anota também, para depois estar esclarecendo. Tudo bem, meninos? Tranquilo? Então, vamos seguir. Depois a gente vai ter aqui o exercício 11. Ele fala assim, ó. Considere a representação dos seguintes elementos. Ele colocou o hidrogênio aí de cinza, só que aí a tia Ana Paula veio cá e colocou ela de preto, tudo bem? Coloquei de preto. E o oxigênio aí de vermelho. Então, vim cá e coloquei o oxigênio de vermelho. Vamos ver o que ele pede. Letra A. Utilizando a simbologia representada, faça o que se pede. Sabendo que a fórmula química dos gases oxigênio e hidrogênio é O2 e H2, respectivamente, desenhe essas substâncias. Gente, então é o seguinte, antes ele falou lá que o hidrogênio ele era que cor cinza, só que aí a tia Ana Paula colocou aqui de preto. Então vocês vão pegar um lápis de cor e vai fazer essa representação aqui, ó. Nós vamos montar isso aqui direitinho aí nesse espaço da letra A. Vocês vão pegar o lápis de cor cinza, se quiser preto também não tem problema. E a gente vai vir aqui e vai desenhar. Ele está pedindo para a gente desenhar como que seria, né, essa molécula ali, no caso, o átomo ali direitinho, do hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui, ele tem 2 hidrogênios. Então, vocês vão pegar o lápis de cor cinza, fazer 2 esferinhas, né, bonitinho, colorir por dentro e colocar por baixo, que seria o quê? O H2. Certo? Que é o gás hidrogênio. E vocês vão pegar o vermelho de vocês e vão desenhar 2 esferinhas também. E vai vir aqui e vai colocar o quê? O2. O que significa esse O2? O gás oxigênio. Tudo bem? Então vamos voltar aqui de novo. Vocês vão pegar e vai fazer esse desenho aqui na letra A. Tá certo? Para poder representar o gás hidrogênio de cinza e o gás oxigênio de vermelho, porque foram as cores que ele escolheu aí em cima. Então, a gente fez o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Tudo bem? Se tiver dúvida, anota direitinho para tirar as dúvidas com a tia depois. Bom? Letra B. A letra B ele fala assim, ó. Represente a reação química entre os gases hidrogênio, que é o H2, e o oxigênio, que é o O2, para a formação da água no estado líquido. Todo mundo sabe que a água é o quê? Hidrogênio mais oxigênio, H2O. Não é isso? H2O, todo mundo já sabe. Então, são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Aí ele fala assim, ó. Porém, é necessário que a quantidade de cada elemento antes e depois da reação seja a mesma. Então, o que foi? Ele organizou aqui direitinho, né, gente? Ele está pedindo a gente representar. Na verdade, aqui, a tia Ana Paula organizou para vocês 2 moléculas de água. Como que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui 2 gás, né, 2 hidrogênios e 2 hidrogênios. Aqui, na verdade, a tia podia ter feito um só, tá? Mas aí eu fui representar aqui para vocês 2 águas, né? Ó, eu peguei aqui, ó. Então, nós temos 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Então, 2 hidrogênios aqui vai ligar com uma água, com um oxigênio, e vai formar uma água. Então, aqui eu tenho um H2O.
E do mesmo jeito de cá, 2 hidrogênios vai juntar o que? Com esse oxigênio e vai formar o que? Essa outra água. Então a tia Ana Paula podia ter colocado para vocês assim também, ó. 2 hidrogênios mais um oxigênio, a gente forma o quê? Ele quer por forma de desenho, né? Seria mais ou menos assim. Aí 2 estruturinhas de hidrogênio. Mas aqui eu coloquei representando da cor, né, direitinho para vocês, já tinha montado. Então o que significa? 2 hidrogênios, liga com o oxigênio e formam a água. Porque não é H2O? 2 hidrogênios e um oxigênio, então a gente veio cá e formou. Da mesma maneira de cá, ó, 2 hidrogênios, liga com esse oxigênio aqui e a gente forma o quê? Uma outra água aqui, ó, mostrando direitinho para vocês. Então esse aqui a tia só queria mostrar para vocês aqui o que é que eu estava fazendo. Tá certo? Então todo mundo mostrando aí através de desenhos, coloca cinza com vermelho, né? E monta aí bonitinho e deixa no caderno de vocês pra mim, fazendo favor. Qualquer dúvida já sabe. Depois pode estar esclarecendo. Gente, qualquer coisa pausa o vídeo, monta aí direitinho, faça os desenhos bonitinho pra ficar bem organizada a apostila de vocês. Ok? Se tiver dúvida depois, pode estar anotando que a gente vai estar esclarecendo na transmissão ao vivo. Tá bom, meninos? Ó, o exercício 12 agora. A tia agora vai apagar aqui, porque eu vou precisar, meninos, de responder com vocês o exercício 12. Vou apagar de cá já então. Então vamos aqui. Esse aqui tá falando o seguinte, exercício 12, depois eu vou voltar lá nesse último exercício aqui, o 14 e o 15, vou deixar aqui no cantinho, mas vamos aqui para cá primeiro. Ele fala assim, ó, para ocorrer a combustão a tia Ana Paula já tinha explicado para vocês, combustão nada mais é do que queima, né? Quando a gente coloca fogo, então todo o fogo ali a gente chama isso de combustão, acho que não é novidade para vocês, né? Aí ele fala assim, ó, para ocorrer a combustão, que é a queima do etanol nada mais é do que o álcool, né? O álcool comum. É necessária a presença de gás oxigênio. Todo mundo sabe disso, que quando tem alguma coisa pegando fogo, quanto mais oxigênio tiver presença ali naquele local, mais vai alimentar aquele fogo, não é isso? Aí ele fala assim, ó, essas substâncias, ao reagirem, se transformam em água e dióxido de carbono. Com base nessas informações, letra A, indique as substâncias que correspondem, aos reagentes dessa transformação. Gente, o que tem antes da combustão, que ele comentou aí? Vai ser o quê? Letra A, vai ser o etanol. Deixa a tia Ana Paula colocar aqui com letra maiúscula, então vai ser o etanol. E o que mais, gente, que precisa para poder pegar fogo mesmo, que a tia comentou com vocês? Vai ser o quê? O gás oxigênio. Então vai precisar desses 2 reagentes aqui para começar a combustão, não é isso? Aí letra B, mencione os estados da matéria dos reagentes. Gente, que jeito que vai estar o etanol? Qual que é o estado que ele vai estar? Líquido, não é? Então aqui, ó, letra B. O etanol vai estar líquido. Então o etanol está líquido. E que jeito que vai estar o gás oxigênio? O gás já está até dizendo, vai estar em forma de vapor, né? Se ele está falando gás, então seria aqui vapor. Né? Gás, oxigênio, vapor, gente, vou colocar como gás, eu acho que fica melhor, né, gente? Vou colocar aqui, já que tá gás, vai ficar mais fácil para vocês. Então, você pode colocar aí para mim assim, ó, líquido e gás. Talvez fique mais fácil para vocês. Letra C. Identifique as substâncias que correspondem aos produtos dessa transformação. Gente, o que vai ter depois? Que ele falou aí pra gente. Vai ser água e dióxido de carbono. Ele falou no finalzinho que transforma nisso. Então, é o nosso
produto, né? O que vai ter no final. Então vai ser o que? A letra C vai ser água e dióxido. Esses nominhos aí tá tudo no exercício. Então aqui, ó, dióxido de carbono. Gente, esse dióxido de carbono, deixa eu te explicar para vocês. Esse dióxido de carbono nada mais é do que o CO2, que a gente sabe que quando tem queima, libera uma substância tóxica, né? Que pode até matar uma pessoa asfixiada, alguma coisa assim, né? Que é prejudicial também, a gente sabe, devido até para o aquecimento global e tudo, que afeta a natureza, o gás liberado lá, esse dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono nada mais é do que o CO2. Tá? Só para vocês saberem, dióxido 2, né? Carbono e 2 oxigênios, dióxido de carbono, CO2, tá? Aí depois a gente vai ter a letra C. Mencione os estados da matéria dos produtos. Os produtos seriam água e dióxido de carbono. Então vai ser o quê? Água, dessa vez, vai estar em estado líquido. E o dióxido de carbono vai estar em forma de gás. Que libera esse gás tóxico, né? Que eu falei para vocês. Aí a letra E, ele fala assim, ó. Represente a reação química descrita, indicando os estados de cada matéria e de cada substância. Então eu vou montar aqui com vocês a letra E. A letra E nada mais é do que o seguinte. Ele fala assim, ó. Que tem um etanol. O etanol está em qual estado? Líquido, então vou pôr um Lzinho aqui. Etanol mais oxigênio. Oxigênio eu falei para vocês que está em forma de quê? De gás, não foi, meninos? Então vou pôr um Gzinho aqui para falar que está gás. Aí, esses aqui são os reagentes. Agora vamos ver o que é o produto. O produto final formou o quê? Água. A água vai estar em qual estado? Líquido. Posso apagar aqui? Vou apagar aqui, tá, meninos? Para a gente poder, para eu montar essa reação aqui, ó. Então aqui vai ficar o seguinte: a água no estado líquido mais o dióxido de carbono em forma de quê? De gás, não foi isso que a gente falou? Então vai estar aqui, ó, dióxido de carbono, na forma de quê? Na forma de gás. Então a gente veio aqui, ó, e montou a nossa equaçãozinha tudinho, o que a gente tinha escondido aqui nessa partezinha de cima, tá? Vamos agora então para o exercício 13. Vamos ver o que ele fala no exercício 13. Fala assim, ó. Observe a ilustração a seguir. Gente, ele tem um sistema inicial ali que são muitas moléculas aqui perto e aqui elas já estão mais separadas um pouquinho. Vamos ver o que foi que aconteceu. Ele fala assim, ó. Observe as esferas e considere a seguinte legenda. Cinza claro, esse cinza clarinho que está aparecendo aí no desenho é o hidrogênio. E o vermelho é o oxigênio. Sempre está usando isso aí, né, gente, para simbolizar aí nos exercícios. Aí ele fala assim, ó, responda as questões. Letra A. Que substância está representada no sistema inicial e no sistema final? Indique por meio de fórmulas. Gente, tanto no inicial quanto no final, o negócio que no inicial tem muita partícula, né? Tudo muito juntinho. E no final já está mais separado, poucas partículas. Aí ele fala assim, ó, qual que seria? O que vocês acham que vai ser? Gente, tanto no inicial quanto no final, a gente vai ter a presença de quê? O que seria oxigênio ligado com dois átomos ali de hidrogênio? O que significa isso? Não é água? Então a gente pode colocar no início e no final temos H2O, que nada mais é que seria esse H2O? A água. Então aqui, ó, independente no início quanto no final, a gente vai ter a mesma partícula.
a mesma fórmula, né? Que seria o H2O aqui. Vamos lá para a letra B. A mudança representada corresponde a uma transformação física ou química. Justifique sua resposta. Gente, tanto antes quanto depois, se eu falei para vocês que tanto no início quanto no final a gente tinha H2O, então é físico ou químico isso? Físico, não é? Então aqui isso aqui é a letra A, letra B é físico. Por que é físico? Porque não muda a matéria, não é isso, gente? Físico, pois não há alteração da matéria. Vamos fazer assim, né? Falar assim fica mais fácil. Ó, então vai ser uma transformação física, pode ser física, pois não há alteração da matéria. Não mudou nada, continua do mesmo jeitinho. É isso, meninos? Então, vocês vão acompanhando aí comigo, qualquer coisa pausa, tá? Para vocês anotarem aí direitinho, tudo certo, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar anotando aí, que a gente esclarece quando a gente tiver nossa transmissão ao vivo, tudo bem? Tá certo. Vamos aqui então para o exercício 14 agora. Tá acabando já, né, meninos? Tá quase acabando? Vamos aqui comigo então. Ele fala assim, ó. No processo de fotossíntese, envolve uma reação química em que o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né, que eu expliquei para vocês, que é o CO2, reage com a água e forma glicose, C6H12O6, e o gás oxigênio. Considerando as fórmulas químicas das substâncias e sabendo que essa reação ocorre nas plantas clorofiladas, ou seja, as plantas verdes que têm clorofila, e também precisa da presença da luz, responda. Letra A. Qual ou quais, né, são os reagentes? Aí, gente, o que vem antes? Antes, ele está falando em cima. Ele falou que vai ter o dióxido de carbono e água. Ele falou, ó, gente, reação química em que o dióxido de carbono reage com a água. Então, esses aí são o quê? Os que vêm antes da seta, são os reagentes. Aí depois ele fala assim, ó, para formar. Aí sim, depois quando a gente forma, aí sim a gente vai ter o quê? O produto, tá? Então a gente tem aqui, ó, letra A, vai ser o dióxido de carbono e água. Letra B, quais ou qual, né, seriam os produtos aí? Aí ele fala, gente, para formar glicose e gás oxigênio. Então esse para formar vai ser nosso produto. Então vai ser glicose, vim cá e coloquei a formulazinha que ele tinha falado em cima, e gás oxigênio. Então antes da seta, dióxido de carbono e água, e depois da seta, o que a gente vai ter? Glicose e oxigênio, liberação do oxigênio. Aí ele fala, letra C, represente por meio de um esquema essa reação. Então antes o que eu tenho? Antes da seta, dióxido de carbono e água, né? Dióxido de carbono e água. Aí depois da seta, que eu falei para vocês que é o produto, depois da seta, depois dessa transformação, aí sim a gente tem glicose e oxigênio. Então no finalzinho, glicose mais oxigênio. Antes da seta, dióxido de carbono e água. Depois, glicose e oxigênio. Se a gente prestar atenção aí no texto, né, no enunciado aí do exercício 14, ele pega e fala já isso pra gente. Ele fala assim, olha aqui, presta atenção de novo, gente. O processo de fotossíntese envolve uma reação química em que o dióxido de carbono reage com a água. Então, antes. Para poder formar o quê? A glicose e o oxigênio. Então, só a gente prestar atenção aí no português, na interpretação, a gente já consegue resolver esse exercício direitinho, né? Então, fizemos aí. Vamos finalizar então? Exercício 15, ele fala assim, ó. As chaminés das indústrias, os equipamentos de veículos e as queimadas estão constantemente lançando no ar grandes quantidades de substâncias prejudiciais à saúde, os poluentes.
Uma dessas substâncias é o dióxido de enxofre, que em contato com o oxigênio do ar atmosférico se transforma no trióxido de enxofre. Esse poluente, ao combinar-se com o vapor da água da atmosfera, forma o ácido sulfúrico, que tem essa fórmula, H2SO4. Gente, é esse H2, essa reação aí que ele está contando direitinho, devido a essa liberação de poluentes, juntamente com o vapor de água, que a gente fala que tem a formação da chuva ácida, né? Aqui em Goiás, aqui em Pires do Rio, não em Goiás, porque em Goiânia a gente já sabe que tem um alto índice de poluição. Mas assim, ó, aqui em Pires a gente não vê isso tanto, né? Porque essa chuva ácida, gente, ela vai caindo em carros, né? Então, e outra coisinha só para eu poder falar, toda chuva ela é ácida, tá? Porque querendo ou não, a gente tem essa poluição, né? Tem essa liberação aí desses gases. Então, o que acontece? Aqui em Pires a gente não vê tanto, né, essa poluição e tal, mas quando a gente vai para Goiânia, a gente vai ver que a chuva ácida lá ela é bem mais forte, então acaba prejudicando monumentos, aquelas estátuas que ficam em praças, né, que lá vai chovendo, e aquela chuva ácida lá acaba correndo, em carros, motos, né, que fica mais a céu aberto, então aquela chuva ela acaba degradando um pouco esses equipamentos, sim, tá? Aí, letra A. Quais são os reagentes envolvidos para a formação de H2SO4? Gente, para formar esse ácido sulfúrico aí, né, no caso aí que eles estão falando, né, o ácido sulfúrico, o que vai precisar, o que vem antes? Então, vai ser esse trióxido de enxofre que ele comentou aí em cima, não é isso? Esse SO3, juntamente com o vapor de água, com o H2O. Né, em forma de vapor. Aí a gente vai ter essa formação aí. Aí na letra B ele fala assim, ó, escreva de duas maneiras aí, ele pede pra gente poder escrever essa fórmula. Então aqui eu tenho o trióxido de enxofre, na presença do vapor de água, a gente vai formar o ácido sulfúrico. Vamos colocar aqui em outra fórmula também, colocando esses nomes, então vai ficar, ó, trióxido, que ele está pedindo de duas maneiras, né? Então a gente coloca uma na fórmula aqui desses de elementos químicos aqui, formando composto e uma por nome. Então vai ficar trióxido de enxofre mais água em forma de vapor, né, gente? De gás ali. A gente vai formar quem no final? Quem que é esse? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Então ali, ó, deixar aqui para vocês, né, para vocês olharem aqui direitinho. Então olha só, o que vai ser? Esse trióxido de enxofre aqui, ó, ele vai estar na forma de gás. A água também vai estar em forma de gás. Deixa eu arrumar aqui bonitinho, peraí. Em forma de gás. E vamos formar o ácido sulfúrico em forma de quê? Forma líquida. Só para eu poder mostrar para vocês. Então vamos fixar aqui. Então o que acontece? Então essa chuva ácida ali tudo certinho, o que é necessário? Vai ser necessário esse trióxido de enxofre, esse SO3, tá, gente? Mais a presença do vapor de água vai juntar os dois e vai formar esse ácido sulfúrico. Então o trióxido de enxofre, ele é liberado aí com essa poluição, como a gente falou, né? Em forma de gás. Vai encontrar com a água, né? Na atmosfera aí que também está em forma de gás. E juntando os dois a gente vai formar o ácido sulfúrico no seu estado ali, né? No seu estado líquido no final, tá? Meninos, eu sei que esse conteúdo aqui tá, assim, bem química para vocês, né? Mas assim, ó, bem tranquilinho. O que vocês precisam saber? O que vem antes, o que vem depois, que no próprio exercício eles vêm falando. Que teve contato, duas substâncias para poder formar uma outra. E quando a gente fala formar, aí sim é o produto, é o que vem depois da setinha. Então, reagente antes, produto que vem depois. Tá bom?
Tá aí corrigido, né? Deixa eu pegar aqui. Então tá corrigido aí as nossas atividades aí que eu falei para vocês, do exercício 10 até o exercício 54, porque eu queria fazer dessa maneira aqui com vocês, porque tem muita coisinha para colocar, né? Então eu já queria deixar gravado para que vocês coloca pausa ou volta de novo essa explicação, dá uma olhadinha, anota para estar esclarecendo essas dúvidas comigo. Tudo bem, meninos? Então vocês ficam com Deus até a nossa próxima aula aí, todo mundo deixando essa apostila arrumadinha para mim, tá? Obrigada e fica com Deus.